ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. E no episódio de hoje, vamos contar com um auxílio especial. Diretamente do Gate, temos aqui conosco o Cris, que vai nos auxiliar na condução dessa conversa. Hoje, a gente vai contar com Marise Chons para palestrar sobre o erro das ideias antiliberais. Então vamos lá, aproveitem ferrenhos e fiquem com a gente até o final. Boa tarde, pessoal. Boa noite já, né? A viradinha aí, na hora. Como a Dani falou, eu estou aqui representando o Gate, junto de outros que estão aí no meio também. Gate é o grupo Alan Turing de estudos, né? Nós nos propomos a justamente trabalhar o liberalismo, né? Buscando suprir, de certa forma, a escassez que tem de temas liberais, eventos liberais, voltados ao público LGBT. A gente brinca que isso é basicamente duas frentes, né? Quebrar, de certa forma, o estereótipo, né, de que ser LGBT é ser antiliberal, né, ser coletivista, e também quebrar também um pouco a dificuldade que tem de inserção dos LGBTs dentro do grupo do meio liberal. Nós convidamos hoje a Marise Chons, não sei se é exatamente assim. Chons. Ótimo. Ela é professora de Relações Internacionais no IBMEC de Minas Gerais, né, fez doutorado aí, doutorado, mestrado e graduação, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O mestrado dela é em Antropologia da Ciência e graduação em Ciências Sociais também. Nós a convidamos hoje, né, como especialista aí em Teoria Social e História do Pensamento Político Moderno, para falar justamente sobre o erro das ideias iliberais. Obrigada pelo convite. Eu convido a todos vocês para agora comigo fazer um raciocínio, na verdade. Eu acho que antes de tudo a gente precisa saber reconhecer o que é um autor liberal, o que é uma ideia liberal, apesar de qualquer floreio retórico, né, discursivo. Então, eu acho que um dos maiores erros que eu vejo acontecer, independente das idades, vocês aqui são mais jovens, mas independente das idades, com essa abertura, então, de uma pauta liberal no Brasil, é, primeiro, uma disputa política sobre o que é liberalismo. E eu já deixo aqui claro, bom, eu tenho bastante desconfiança com políticos, então, quando políticos estão disputando o que é liberalismo, na verdade, eles estão disputando os próprios interesses dele, usando, às vezes, símbolos, autores, em nome de algo, não caiam nessa. E acho que um dos maiores problemas é esse, né? A gente conseguir identificar o que é um liberalismo para além do discurso bonitinho de liberdade. É fácil defender a liberdade como, no caso, um valor abstrato que parece bonito, que parece fofo, que parece bom. Quem aqui não defende a liberdade de alguma maneira? Mas é muito mais difícil a gente conseguir, por exemplo, defender a agência humana, a ação humana, a liberdade humana, quando são pessoas que a gente não se identifica, quando são pautas que a gente não se agrada, quando são interesses que não são os nossos. E para isso é preciso, antes de tudo, antes de entender o liberalismo como uma agenda política, não só restringir o liberalismo a uma filosofia política, mas um entendimento sobre a realidade. Como eu sempre falo, o liberalismo, que faz parte exatamente de um dos grandes pensamentos modernos, é uma filosofia moderna que, na verdade, é uma filosofia do conhecimento. É uma postura epistemológica diante do mundo. E essa postura é uma postura que leva em consideração que o indivíduo, ele não só é racional, ele não só é capaz de ser racional, mas ele age e constrói o mundo a partir da sua ação. É claro que existem muitas divergências sobre qual é o conceito de racionalidade, até que ponto essa ação até que ponto nós podemos, então, talvez restringir essa ação em nome de uma ordem social. Existem várias discussões que a gente vai abordar rapidamente hoje, mas antes de responder o porquê que ideias que não são liberais elas não dão certo, eu preciso explicar para vocês por que as ideias liberais elas dão. Por que elas estão corretas?
E no primeiro momento, o que eu posso dizer é que, bom, no caso, as ideias liberais partem de princípios que são observáveis na natureza. E antes de qualquer agenda política, que pode ter tem muitas variáveis, tem muitos interesses envolvidos, como eu disse, é uma postura sobre o mundo. E bom, que postura é essa? E é isso que eu queria, antes de responder a pergunta da palestra, eu queria responder a pergunta do evento, né? Por que o liberalismo funciona? Primeiro, o liberalismo se trata exatamente de uma postura moderna sobre o mundo, que inclusive é responsável pela criação das instituições modernas. Então, o Estado de Direito, a democracia liberal e assim por diante. Esse entendimento parte da ideia que o seguinte, o indivíduo ele é racional e ele é capaz de pensar. Vocês sabem, né, desde Descartes, que é a ideia do cogito, né, penso, logo existo. Logo existo. Isso, na verdade, faz parte de uma história da filosofia ocidental, não só da compreensão de Sócrates, então, que a gente, para conhecer o mundo, a gente precisa conhecer a si mesmo. Então, a racionalidade, ela não é só uma racionalidade sobre o mundo, sobre o que está fora da gente, mas também uma racionalidade sobre nós mesmos. Então, o indivíduo consciente, ele tem consciência de si e ele tem consciência do mundo. E por isso, a ação dele é uma ação com intencionalidade. Existe uma intenção na ação, existe uma motivação. A grande diferença dos autores liberais é que a ação humana ela é explicada a partir da própria ou natureza humana ou da própria construção da consciência humana. O que isso quer dizer? Quer dizer que não são estruturas que determinam o indivíduo. Não é nem mesmo a sociedade que determina, de maneira ortodoxa, o indivíduo. Não são as ideias coletivas. Não é nada que está fora do indivíduo que, no caso, coloca numa espécie de coerção para agir de uma determinada maneira. Mas, claro, vocês vão perguntar, mas como que a gente não é, de certa forma, influenciado a agir de uma maneira X ou maneira Y por conta da sociabilidade? A grande questão é que o liberalismo, ele, como é essa filosofia do conhecimento, essa filosofia do conhecimento também se desdobra numa filosofia ética, digamos assim. Numa filosofia do direito, uma filosofia sobre a justiça. E nesse entendimento, então, a gente explica a ação humana a partir ou das motivações da própria natureza humana, que são os primeiros modernos, ou da própria consciência, entendendo uma postura ética de que, independente das circunstâncias, o indivíduo ele é capaz de decidir, mesmo que as circunstâncias sejam limitadas. Então, qual é a ação da estrutura diante a ação do indivíduo? Daquilo que é social, daquilo que é coercitivo. A ação dessa estrutura é tornar o campo de possibilidade do indivíduo mais amplo ou menos amplo, em que as minhas decisões elas podem ser, no caso, decididas num campo de possibilidade, num horizonte de possibilidade muito maior ou muito menor. Mas a grande questão que a filosofia liberal entendeu é que a decisão desse indivíduo, mesmo num campo de possibilidade muito restrito, é uma decisão aleatória, é uma decisão que não pode ser pré-determinada. Aleatória no sentido não que as pessoas agem aleatoriamente, mas que essa decisão ela não pode ser pré-determinada nem por uma teoria e nem mesmo por um projeto político, muito menos por um projeto político. E esse é um dos motivos do porquê projetos de engenharia social que tentam determinar a ação do sujeito baseado, por exemplo, em projetos de política pública, baseado em projetos políticos, baseados em no caso, até mesmo projetos urbanos que tentam condicionar, determinar, tornar coercitiva a forma como os indivíduos se organizam na cidade. Enfim, vários exemplos a gente pode dar nesse sentido. Eles não funcionam por conta de uma questão da própria natureza da ação humana. Antes de tudo, por isso que eu sempre falo que antes de liberdade, esqueçam liberdade. Esqueçam liberdade. Liberdade, ela é uma consequência, na verdade, de uma postura de entendimento sobre o mundo. Ou seja, o indivíduo ele tem como atributo a liberdade, ele também tem como atributo a igualdade.
Isso é a igualdade jurídica, por exemplo, a igualdade perante as leis. Mas, antes de tudo, é preciso a gente conceber na história da filosofia que existe um indivíduo que pensa, e que existe um indivíduo que age, e que age intencionalmente. Essa ação, ela pode ou corresponder à própria natureza humana, ou essa ação, ela pode corresponder à própria consciência da pessoa. Sendo a consciência, a gente coloca aí tanto o cálculo racional, a possibilidade de cálculo racional da pessoa agir para um determinado fim, ou ainda a possibilidade da pessoa agir de acordo com uma postura ética, né? Uma ética categórica, digamos assim. Eu estou agindo de maneira que eu considero certa, independente das consequências. Então, é isso que desqualifica uma série de teorias contemporâneas de serem teorias que estão no DNA liberal. Não se trata de uma questão de liberdade. Porque, por exemplo, a própria teoria marxista, ela tem, de certa forma, um projeto de liberdade. O comunismo é um projeto utópico em torno da ideia de uma libertação, porque o diagnóstico é que, diante daquela situação, o capitalismo, na verdade, explorava os trabalhadores. A produção, que é uma produção ontológica, o entendimento do trabalho como algo ontológico do homem, aquilo que nos faz homem é produzir, é transformar a natureza. No caso, Marx entende que no capitalismo, essa produção eminentemente humana, ela está sendo explorada por quem tem os meios de produção. Logo, existe uma mensagem de liberdade no marxismo. Existe uma mensagem de liberdade no existencialismo de Sartre. Então, eu gostaria que vocês olhassem para o mundo hoje, para os liberais, para os não liberais, se perguntando qual é o entendimento de indivíduo desse autor. Se ele entende que o indivíduo ele existe como uma construção subjetiva e não como uma construção coletiva. Porque, por exemplo, o Marx ideológico, o Marx hegeliano, o Marx filosófico, o Marx jovem, ele entende, ele produz a sua filosofia em cima do conceito de ideologia. Esse conceito de ideologia é uma espécie de consciência. Logo então, o indivíduo ele tem consciência, logo então o Marx pode ser liberal. Não, porque a consciência desse sujeito ela é construída coletivamente. E aí é a grande diferença do autor liberal. A consciência do sujeito ela é construída ou pela sua própria natureza, por uma abordagem internalista, ou a partir de um arbítrio, de uma decisão, de algo que parte da consciência humana. Quer dizer que a construção desse sujeito é eminentemente individual? Não. Não. Existe uma relação intersubjetiva entre a gente, existe a linguagem, existe a cultura. E até os mais individualistas, eles vão admitir que as ideias coletivas, elas orientam a ação dos indivíduos. Mas as ideias coletivas, aquilo que é estrutural, aquilo que é coletivo, não existe sem os indivíduos. Não existe fora dos indivíduos, não existe como uma realidade em si. E mesmo assim, a decisão sempre, ao final, e aí está a postura ética, sempre, independente se for influenciado ou não, essa decisão, ela é sempre parte do sujeito e por isso a responsabilidade dessa ação também. A grande questão do porquê que sociedades complexas elas não podem ser reguladas por projetos que tentam, então, centralizar a informação ou tentam prever a ação do sujeito, é porque vocês imaginem, um conceito de sociedade liberal, ele parte do entendimento de que, bom, os indivíduos, eles são conscientes, os indivíduos, eles constroem essa consciência no tempo, porque eles são capazes de recuperarem a sua memória, eles são capazes de projetarem a sua ação no futuro. Esses indivíduos, eles estão inseridos numa condição bastante complexa de relação intersubjetiva com outros indivíduos que também são capazes de fazer a mesma coisa. E esse indivíduo também compreende o mundo fora de si, o mundo da vida. E que mesmo assim, esse mundo, ele só pode ser acessado pelo indivíduo, mas essa cognição desse indivíduo ela é limitada. Ele não consegue acessar o mundo a partir de uma onisciência sobre as coisas. E aí se desdobra numa outra postura ética importante para o liberalismo, que é a imperfectibilidade humana.
Não só nós não temos o conhecimento de tudo, nós não temos o conhecimento sobre coisas que estão acontecendo agora, nesse momento, mas em outro espaço, em outro tempo não, mas nesse momento em outro espaço, ou mesmo aquilo que aconteceu em outro tempo. Nós não conseguimos, a gente só acessa o mundo através da nossa cognição, mas a nossa cognição é limitada. Logo, quando se faz projetos políticos que partem do princípio de que a informação ela é perfeita, a informação pode ser centralizada, seja por um processo, por uma burocracia, não só o resultado vai ser a restrição da liberdade, mas esse resultado vai ser que a ação humana orgânica e a formação de grupos humanos organicamente organizados vai ser impedido. Ou melhor, vai ser impedido parcialmente, porque mesmo em experiências bastante planificadas de sociedade, como, por exemplo, a União Soviética, uma espécie de lógica de mercado ainda existia em alguns setores. Uma espécie de mercado negro era responsável para, por exemplo, a gente conseguir determinar o preço de algo no mercado tabelado soviético em si, né? Então, esse eu acho que é o principal pressuposto que vocês devem se perguntar, que é não só vocês se entenderem como indivíduos que são conscientemente limitados, mesmo que limitados, são indivíduos que agem e que essa ação, por mais que possa ser orientada por aquilo que está fora de si, por uma ideia coletiva, por exemplo, é uma ação que você escolhe. Você age, só você age. E mesmo assim, claro, a gente vivendo em sociedade, a gente tem que entender que a gente tem um certo controle sobre a nossa própria ação, mas a gente não tem controle exatamente sobre as consequências de um sistema complexo. A ação de vários sujeitos independentes, que não podem ser pré-determinados em uma sociedade, geram consequências que são indeterminadas também. E é por isso que os sistemas burocráticos, os projetos políticos, então centralizadores, eles não conseguem dar conta desta realidade. O que eu estou fazendo aqui é uma descrição de como o indivíduo e a sociedade funcionam, digamos assim. Uma descrição possível desse funcionamento. Não se trata de um dever ser, se trata de um ser, do que é agora. Não se trata do que como a sociedade deveria funcionar, mas é como ela funciona, independente do sistema político, independente do país que você esteja, independe, no caso do tempo histórico. Por mais que projetos políticos tentem determinar a ação do indivíduo ou controlar ao máximo as decisões do indivíduo, em algum momento ela não vai conseguir. Em algum momento existe uma dinâmica de arbítrio e de ação individual que não vai conseguir ser controlada pelo projeto político, pelo projeto de engenharia social. Então é por isso que projetos de engenharia social eles são fadados ao fracasso, porque eles estão tentando produzir uma nova natureza, não só uma nova natureza de sociedade, mas uma nova natureza humana. Claro que há várias divergências entre os liberais sobre o que é essa racionalidade. Sobre como é que se conhece, como conhecemos, por exemplo. Os ingleses eles vão entender que a gente conhece a partir da experiência sensível no mundo empírico. Já os alemães, por sua vez, eles têm uma compreensão de razão que não se limita simplesmente à razão prática, à razão do mundo empírico, mas também a uma razão pura, uma razão que é capaz, por exemplo, de compreender aquilo que não é objetivamente inteligível. Por exemplo, Deus, a alma. Essas divergências estão dentro de um campo ainda muito restrito e único e exclusivo da filosofia moderna e, acima de tudo, na tradição ocidental de pensamento. Essa tradição ocidental, então, entende um indivíduo como um indivíduo que tem conhecimento de si, de novo, e conhecimento do mundo exterior, que é capaz de conhecer a verdade, por mais que, muitas vezes, ele não pode ter certeza com quem está a verdade. Por mais que exista uma incerteza inerente em viver. Por mais que exista uma questão uma questão não determinada, porque os nossos destinos não estão determinados. Eu gosto muito de trazer a obra Condição Humana da Hannah Arendt, que ela fala que o mundo moderno é um mundo, a condição humana é uma condição, e a condição humana moderna, ela parte então de uma filosofia dos nasciturnos.
Quando a gente nasce, uma nova vida, ela está estabelecida, e essa nova vida ela não é determinada. Não é determinada por um Deus, e por mais que vocês possam ser cristãos, o próprio cristianismo não se organiza a partir de um entendimento determinista do indivíduo. Nós temos, no caso, no mundo ocidental, a concepção de um Deus que tem o poder de te determinar, mas não te determina, porque você, então, lida com o mundo material à sua maneira, inclusive tendo responsabilidade sobre esse mundo material, podendo ter responsabilidade sobre isso, podendo agir tanto para o bem quanto para o mal. Não quero entrar muito nessa questão mais moral, um dia a gente pode falar sobre isso. Mas eu quero até conversar mais com vocês, falar menos hoje e responder as perguntas, porque me preocupa muito que esse entendimento não esteja absorvido em todo o aluno, aspirante a liberal, a político, o que seja. Porque é o que eu sempre falo, a agenda política que está disponível no mercado das ideias políticas, isso pode ser bastante divergente. Ao mesmo tempo, alguns projetos, então, algumas posturas éticas até que podem ser divergentes, mas muito menos divergentes. A gente tem uma variação muito pequena de posturas éticas dentro dessa tradição liberal. Mas existe algo inegociável, que é esse entendimento do indivíduo, e do indivíduo capaz de conhecer, e do indivíduo capaz de conhecer a verdade, que apesar de não ser onisciente, apesar de ter uma cognição limitada, ele é capaz de determinar a si mesmo. Ele não é determinado por absolutamente nada que está externo a ele. É por isso que também é um conceito de liberdade eminentemente liberal, é um conceito de liberdade que parte, então, da ideia de não coerção e não exatamente da liberdade de participar. Então, o entendimento do Estado, ele está partindo, então, de um pressuposto de liberdade muito diferente, muitas vezes, de propostas que, mesmo que se digam democráticas e liberais, elas já são, no caso, já estão fora deste escopo da filosofia do conhecimento liberal. E, por último, o que eu queria falar é esse dilema que a gente sofre. Vocês devem pensar, tá, mas o indivíduo age, mas ele pode agir tanto para o bem quanto para o mal. Na verdade, esse também é um dilema eminentemente moderno. O dilema dos autores modernos bom, existe um indivíduo, esse indivíduo tem atributos, esse indivíduo tem direitos naturais, tem direito à liberdade, esse indivíduo ele é igual perante a lei, existe uma concepção de igualdade entre os indivíduos, né? Isso, inclusive, tem uma tradução cristã para isso, né? A gente tem uma hierarquia com Deus, mas uma igualdade entre a gente. Mas esse indivíduo ele pode agir para o mal. Esse indivíduo pode ferir o outro. Então, existe um dilema, um antagonismo entre o indivíduo e a sociedade, em que os autores estão tentando conceber a ideia da ordem e estão tentando fazer então um projeto de ordem civilizatório sem abrir mão da liberdade do indivíduo. E esse é um dilema que a gente não é de hoje. Na verdade, ele tem no mínimo uns 600 anos. O dilema, então, até que ponto a gente consegue preservar o indivíduo e até que ponto a gente consegue preservar uma ordem social. Até porque os indivíduos eles não agem só de maneira virtuosa, de maneira justa. Os indivíduos eles agem de maneira injusta. E isso são as respostas que até hoje a gente tem que dar. Respostas que não são simples, não são fáceis. E muitas vezes a gente tem que abrir mão dos nossos interesses mais primários para a preservação da individualidade, no caso. Então, eu queria abrir para perguntas, para a gente conversar, então, sobre algumas distinções de projetos políticos liberais ou não liberais, algumas distinções de uma concepção de mundo conservadora e uma concepção de mundo liberal, quais são as diferenças, por que eu considero que uma é mais correta do que outra. Abro a pergunta. Então, antes de entrar nesses projetos políticos, eu sempre me questiono sobre os eixos que disseminam essas ideias. Porque ele não está apenas na política, né? Os eixos que disseminam as ideias coletivistas estão em várias instituições.
E eu queria que tu citasse ou exemplificasse quais são os principais eixos, aonde nasce, digamos assim, essa disseminação, onde nasceu essa disseminação, já que ela é tão antiga, né? Coletivista, tu diz? Isso. Olha, depende do que você quer dizer com isso, no sentido de, bom, no mundo moderno, as ideias coletivistas, elas emergem a partir do fim do século XVIII, naquilo que a gente chama da passagem do mundo moderno para o mundo contemporâneo. É ali que a gente tem a chamada crise da modernidade, onde há uma crise, por exemplo, quanto aos pressupostos da racionalidade humana e da autonomia humana em relação à ação. Então, o Hegel, por exemplo, ele é um autor que fica entre ser o último autor moderno e o primeiro autor contemporâneo. E exatamente conseguindo descrever esse período de crise na Europa, por conta da Revolução Francesa, e emergência, no caso, claro, emergência de um liberalismo, das ideologias modernas como a gente propriamente conhece, o liberalismo político propriamente dito, ele vai surgir exatamente nesse contexto, entre o fim do século XVIII e o começo do século XIX, a ideologia liberal, assim como a ideologia conservadora. Não quer dizer que uma concepção conservadora de mundo e tradicional já não exista antes, porque, querendo ou não, na passagem da Idade Média para o mundo moderno, a gente tem exatamente uma disputa entre formas conservadoras de organização, que parte, então, daquela concepção medieval de soberania difusa, e formas, então, novas, né, de organização, que está em torno do Estado soberano, Estado moderno, o Estado absolutista. Mas a ideologia conservadora, propriamente dita, as ideologias modernas, é algo que é consequência especialmente desse período da Revolução Francesa. Então, é a partir da Revolução Francesa que, de certa forma, o mundo entende que é necessário um certo planejamento, uma certa planificação do mundo. Isso vai ficar, inclusive, mais forte depois no contexto das duas grandes guerras. É também um período de muitas transformações por conta da Revolução Industrial. Então, a emergência de ideias, então, que tentam superar a ordem moderna, eu diria 2 momentos importantes. Esse momento, então, pós-Revolução Francesa, em que vai surgir no século XIX o positivismo do Comte, o marxismo, os socialistas utópicos, que é exatamente nesse contexto, então, de Revolução Industrial, século XIX, em que também a emergência do liberalismo coloca em xeque os poderes tradicionais aristocráticos no resto do mundo. E também é um outro momento muito relevante para a emergência de ideias antiliberais, e por isso totalitárias, pós-Primeira Guerra Mundial. Há um entendimento no mundo entre o fim do século XIX e o começo do século XIX, que é das sociedades de massa, quando se cria a sociedade de massa, de que a civilização ela tinha chegado ao topo. Existia um certo olhar sobre o futuro muito esperançoso. A Primeira Guerra Mundial como uma primeira guerra moderna e, por isso, uma guerra industrial, uma máquina administrativa de guerra necessária que levou não só uma morte em massa, mas já uma sociedade de massa, né? Mas uma morte em massa e também a liberdade, no caso das pessoas, foi bastante ferida nesse momento de exceção. E as consequências da Primeira Guerra, não só do ponto de vista dos valores, cultural, das imagens, então, apocalípticas do que foi a guerra química, etc., mas também as crises econômicas posterior a isso. Esse também é um outro período de emergência de ideias totalitárias, como o nazismo, o stalinismo, no caso, o leninismo, bem, então, nessa época. O fascismo também. Então, eu diria 2 momentos, e esses momentos são todos exatamente da idade contemporânea, em que os pressupostos modernos sobre o direito natural, sobre o indivíduo que age racionalmente, sobre até uma perspectiva, digamos, de busca de um mundo melhor através da razão, vamos dizer, um desgaste do projeto iluminista. Isso se dá no fim
uma radicalização do projeto iluminista, isso se dá no fim do século XVIII, Revolução Francesa. E só para vocês terem noção, as divergências, por exemplo, do liberalismo alemão e do liberalismo inglês em relação à autonomia humana é que a concepção de liberdade do liberalismo inglês entende que a ação é livre porque nós estamos correspondendo a uma própria natureza. E no caso Kant, ele traz a dimensão deontológica, que é nós somos livres quando a gente não corresponde a esses instintos, quando a gente não corresponde a essa natureza. Nós somos autônomos exatamente quando a gente age eticamente. Então, mas vejam, não há nenhuma discussão entre eles sobre o papel da razão no conhecer e a autonomia do indivíduo, ou a ação do indivíduo como uma ação que tem, no caso, origem na liberdade humana. A questão dos contemporâneos é que eles estão questionando esses pressupostos. E, no caso, entendendo que talvez essa ação humana ela não seja subjetivamente construída, mas seja coletivamente construída, que é o caso do Marx. Ou ainda essa ação humana ela esteja limitada arbitrariamente pelas estruturas econômicas, como também é o caso do marxismo. Então, essas são, no caso, essas são as origens das ideias coletivistas. Marise, eu vou ler as perguntas do chat aqui para poder facilitar. Também do Rafael, ele perguntou assim: como lidar com o discurso ambiental marxista que usa como suporte a escassez dos recursos naturais e a tragédia dos comuns para restringir a liberdade do indivíduo? Esse é um outro exemplo de agenda que está estabelecida e que, no caso, os liberais eles precisam lidar, né? Liberais, conservadores. A questão da agenda liberal, da agenda ambiental marxista, ou às vezes não é marxista, ela é processadamente marxista, como eu quero dizer, parte de pressupostos que estão presentes na filosofia marxista, mas não diretamente de uma concepção marxista de mundo. Em geral, as ideias ambientais nesse nível, eles entendem que é preciso mudar a racionalidade, é preciso mudar a consciência humana para se produzir, então, um mundo ambientalmente sustentável, ou, enfim, um mundo melhor, etc. Então, parte do mesmo erro das ideias antiliberais, né? Primeiro, não tem o ceticismo lockeano quanto à impossibilidade de todo mundo pensar igual, e por isso a tolerância por Locke é um instrumento para que a civilização seja possível, já que nem todo mundo pode pensar igual, já que a gente não tem uma sociedade homogênea, já que ele é cético quanto à impossibilidade de reduzir as diferenças entre a gente, logo é melhor que a gente seja tolerante para que seja possível viver em sociedade. A mesma coisa está partindo desse primeiro erro. Um não ceticismo quanto à impossibilidade de todo mundo pensar da mesma maneira. O segundo erro não parte dos pressupostos de como a razão humana funciona. E aí, claro, a motivação humana ela é diversa, ela é variada, ela é complexa, mas a gente já sabe alguns pressupostos, digamos assim. A gente consegue determinar, mais ou menos, de que a grande maioria das pessoas vão agir de acordo com aquilo que interessa a elas. Aquilo que interessa a elas é complexo, óbvio, mas se eu estou impondo algo que não esteja dentro de uma possibilidade de um cálculo racional para os indivíduos, essa política está muito mais fadada a fracasso. Então, o erro das ideias ambientalistas são erros como todas as ideias coletivistas. Não parte, então, de uma concepção de como a natureza humana é, de como a ação humana ela funciona, e parte também de uma falta de um ceticismo quanto à impossibilidade da gente pensar todos da mesma maneira. Mais uma pergunta, essa do Jorge. Ele perguntou assim: na sua visão, até que ponto o Oakeshott estava certo quanto à prática do racionalismo, seja pelo coletivismo ou pelo libertarianismo, e sobre o conceito que ele tem que o conservadorismo não é uma ideologia? Então, muitos autores eles vão chamar o conservadorismo, gente, de uma, não exatamente como uma anti-ideologia, tá? E eu concordo, de certa forma, com isso quando a gente amplia o conceito de conservadorismo para uma postura sobre o mundo também. Exemplo,
Mas mesmo assim, a gente pode dizer que no momento em que os atores políticos estão emergindo, estão trazendo uma agenda conservadora, quer dizer que, de alguma forma, alguma espécie de ideologia conservadora existe na disputa política. Agora, sim, a gente pode olhar por esse ponto de vista dos próprios conservadores, que entendem, então, o conservadorismo como uma filosofia que é contra, inclusive, as próprias ideologias. Isso considerando que a postura conservadora é uma postura de prudência, uma postura de que, diante exatamente as ideologias políticas que estão propondo mudanças radicais, etc., os conservadores estão exatamente tentando, não é nem tentando limitar, mas são prudentes quanto a essas propostas. Então, no caso também do Oxford, ele fala sobre a política da fé e a política do ceticismo, certo? Na verdade, eu acho que eu não entendi essa primeira pergunta. Tu pode repetir essa outra para mim? A pergunta era em relação à racionalidade. O Oakeshott, ele fala bastante dessa questão do conhecimento técnico e o conhecimento prático. Então, até onde o ponto de vista dele estava correto quanto a esse tipo de política coletivista e racionalista? Essa é a grande diferença, gente, dos autores modernos para os autores contemporâneos do liberalismo, tá? Os autores modernos, eles têm uma certa fé da razão, por mais que Hume e Kant já estavam discutindo sobre os limites da razão, essa razão é muito mais ilimitada, digamos, eles têm uma fé quanto à possibilidade, ou melhor, quanto o caminho da verdade, da certeza, está eminentemente na razão. Tá? Então, por exemplo, por mais que o Kant ele já está questionando sobre os limites da razão, sobre os limites, por exemplo, da gente conhecer objetivamente tudo no mundo, o Kant ele atribui à razão a possibilidade de uma paz perpétua, nos textos os textos mais idealistas, no caso do Kant. Então tem uma concepção de razão que ela é muito menos ilimitada, digamos assim. Então agir racionalmente, isso faz muito parte do iluminismo, para agir de maneira virtuosa é preciso agir racionalmente, né? Para agir corretamente. Então a razão ela é o caminho da verdade, ela é o caminho da ação ética, etc. Os autores contemporâneos eles vão ter uma concepção pós-positivista de razão. Tá? Então não é que eles aniquilem a razão como alguns pós-modernistas vão fazer. Tá? De não acreditar na razão, de não acreditar num conhecimento objetivo ou numa realidade objetiva que fora da gente, né, o mundo da vida objetivo que, no caso, nos coloca uma realidade que a gente tem que agir diante disso, mas nos coloca uma realidade objetivamente na nossa frente. Mas eles vão trazer, então, a concepção de razão limitada, né, que é uma razão que... E isso está muito, na verdade, relacionado a uma discussão ética sobre a falhabilidade humana. Né? Quanto à impossibilidade, talvez, da gente estar sempre correto, quanto à possibilidade da gente errar, quanto à possibilidade da gente não conhecer. Então, isso tem muito a ver, na verdade, com uma quebra, uma superação do positivismo, que entendia que, através de um método experimental, através de um método, eu tenho a possibilidade de conhecer a verdade, por isso, conhecer as leis da natureza. O que há um entendimento pós-positivista é que, independente do método, independente se eu saber, no caso, coletar todas as variáveis disponíveis, ainda existe uma incerteza inerente. Ainda existe uma não linearidade. Ainda existe uma possibilidade de eu estar errado. E isso está muito relacionado, na verdade, a uma questão da física, tá? Que eu não quero entrar aqui agora, mas me perguntem depois no Instagram, se vocês quiserem, que é a diferença da física moderna, clássica, para a física contemporânea, está nas bases matemáticas da mecânica estatística. E quando eu estou concebendo, então, calculando a natureza a partir de um cálculo estatístico e probabilístico, quer dizer que quando eu obtenho, então, o resultado do cálculo, eu não obtenho uma certeza sobre como as partículas se dissipam na natureza.
por exemplo, como as partículas de calor se dissipam na natureza. Eu tenho probabilisticamente uma estatística de como elas se dissipam. Então, quer dizer, eu tenho iminentemente uma incerteza. Tá? Eu não tenho uma certeza sobre como, no caso, eu não tenho um número inteiro sobre como acontece a trajetória dessas partículas. Eu tenho uma probabilidade. Então, isso está muito associado. E essa revolução, digamos, da física, que tem também a ver com a teoria da relatividade, que tem a ver também com uma retomada da metafísica nas discussões da filosofia, porque se entende que talvez nem tudo que é material é o que existe. Existem dimensões imateriais que existem e que precisam ser consideradas nas ciências sociais, e por isso a filosofia positivista era muito materialista. Marx é muito materialista, né? O mundo material determina o mundo das ideias. Há de se entender, talvez, que existe um mundo que é abstrato e que precisa ser considerado. Isso está relacionado, por exemplo, a teorias como a do Planck, que consegue entender que existem partículas menores do que a matéria. Tá? Então, essas revoluções, no caso da ciência, trouxeram novos desafios para a filosofia. E esses desafios acabam desembocando numa ideia de razão que é de uma razão ilimitada, uma razão limitada. Então, os autores contemporâneos, eles vão, no caso, trazer a discussão da imperfectibilidade humana não diante de uma concepção cristã de imperfectibilidade humana, né? Como nós não somos Deus, nós não podemos ser perfeitos como Deus, nós somos imperfeitos. Mas uma ideia, então, de que a imperfectibilidade humana vem exatamente do quanto a nossa razão ela é limitada. E mesmo que se o melhor método for produzido, esse melhor método ele não vai conseguir dar conta da realidade como um todo. Então, o que acontece com projetos cientificistas, especialmente tecnocráticos, que existem até hoje? Eles não estão partindo desse princípio. Eles estão partindo do princípio de que, no caso, a ciência produz certezas e transforma, inclusive, incertezas científicas em certezas, e aí, voltando para a questão do ambientalismo, isso acontece bastante. Então, eu tenho, por exemplo, num cálculo econométrico ou ainda num cálculo meteorológico, a capacidade de fazer cenários sobre daqui 30 anos em relação à Amazônia, mas essa é uma incerteza iminentemente, intrinsecamente uma incerteza, porque é um cenário. Então, qualquer ação que eu estou fazendo agora no presente, eu já estou alterando o futuro. Politicamente, isso é traduzido como uma certeza. Então, geralmente, os autores contemporâneos que são conservadores, eles estão trazendo uma importante reflexão, no caso, sobre os limites da ação humana e, por isso, os limites da ação política. Por isso, muitas vezes, eles se colocam contra ideologias que estão se dizendo racionais, estão se dizendo científicas e técnicas, mas estão partindo dessa ideia de racionalidade positivista. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marise. Eu queria saber, que tem uma noção que, particularmente quando eu vejo, assim, geralmente não vem de filósofos, sociólogos, de pessoas formadas na área que teriam um maior conhecimento disso. Geralmente eu vejo influencers falando isso no Instagram. Por isso eu queria perguntar. Essa ideia de que políticas públicas, historicamente, são associadas a liberais, de liberais utilizando o Estado para melhorar o capitalismo, basicamente. Se isso é correto, se isso realmente faz parte da tradição liberal, né, falando no sentido dos autores e tudo mais, e se essa noção de que marxistas hoje em dia são contra liberais não porque as medidas que liberais tomam são erradas e não são eficientes, mas por conta de que liberais podem melhorar o capitalismo, provar para a classe proletária de que o capitalismo pode ser benéfico para elas e por isso eles são contra liberais. Né, de que Marx partiria de uma suposição que o capitalismo é ruim porque ele é imoral e não porque ele não é benéfico. No caso da primeira pergunta é sobre a origem das políticas públicas. Pois bem, eu gosto sempre de dizer isso, né? Esse dilema entre indivíduo e sociedade, que eu estava falando para vocês, bom, a importância dos autores modernos é preservar a liberdade do indivíduo, né? Esses atributos que são naturais, que considerados por eles naturais do indivíduo.
Mas também se tem um projeto de sociedade civilizada, digamos assim. E é por isso que existe esse dilema, tá? Até que ponto a gente consegue preservar uma ordem, preservar o indivíduo, e aí existem vários autores que vão falar sobre isso. O Adam Smith, o Bentham, o Stuart Mill, e cada um no seu próprio tempo. O Locke, o próprio Hobbes, enfim, todos eles estão tentando resolver esse problema, esse dilema. No caso, as soluções em geral moderna para esse dilema são não só o Estado. Sim, o Estado é um produto principalmente dos liberais. O Estado moderno. O Estado de divisão entre público e privado. Um Estado baseado no Estado de Direito, produção liberal. Também é produção liberal ao direito moderno. Né? O direito moderno, produção liberal. A democracia liberal. No entendimento de que, bom, a decisão ela nunca vai ser perfeita, mas quanto mais pessoas decidindo, talvez se criou-se um problema, então, em torno do Estado absolutista, porque uma pessoa decidindo é problemático. Logo, quanto mais pessoas decidindo, melhor. Então, acaba, gente, que, sim, a ideia de política pública, que não era chamada de política pública, a gente pode, por exemplo, fazer referência ao desastre de Portugal, desastre de Lisboa, que foi um tsunami sucedido de um terremoto, sucedido por um tsunami, sucedido por um incêndio, em que o Marquês do Pombal, contra exatamente uma visão tradicional e medieval de mundo, explica, no caso, tem a narrativa, né, tem o discurso de que o desastre não é uma responsabilidade humana, não é uma responsabilidade humana, porque não diz respeito a uma questão divina, uma ordem divina, mas sim a algo da natureza, né, que pode ser explicado através da ciência, e o papel deles, o papel do Estado nesse momento, foi, no caso, recuperar, fazer a reconstrução da cidade posterior, tentar, no caso, enterrar os mortos, tentar salvar os sobreviventes. Então, em Lisboa, já existiam outros terremotos, outros desastres antes, no caso de Lisboa. Por que Lisboa foi tão importante? Porque foi um desastre numa das maiores cidades da Europa. E por isso vai mudar o pensamento de Voltaire, de Kant, de Rousseau, etc. Vai impactar o pensamento feminista da época. Então, se você entender política pública como um instrumento humano para lidar com a natureza, tanto a política pública quanto a ciência, sim, é uma criação moderna e, de certa forma, liberal. Agora, quando a gente fala de política pública, bem como a gente conhece, né, nos modelos que a gente conhece, isso, na verdade, remete a um período de enfraquecimento do Estado liberal. Porque, logicamente, o mundo, a sociedade, ela não era uma sociedade de massa em 1755. O mundo era muito menos complexo do que era, por exemplo, em 1917, em 1930, em 1929, em 1945, em 1937. A sociedade de massa que emerge por causa da segunda Revolução Industrial, entre o fim do século XIX e o começo do século XX, e a forma, então, como o capitalismo se transforma neste momento, o capitalismo e a própria filosofia política liberal, há um entendimento, então, de política pública baseada também numa tecnocracia. Isso não é responsabilidade dos teóricos lá, dos pensadores liberais do iluminismo. Isso, na verdade, é uma responsabilidade de alternativas até antiliberais que surgem nesse período. Tá? Então, por isso que muitas vezes os austríacos que estão exatamente nesse período, fazendo suas filosofias e suas pesquisas, eles estão vendo, então, a emergência de um Estado tecnocrático, em que aí acaba que realmente a política pública ela se torna meio que uma vara de condão para resolver os problemas sociais. E aí se tem uma abordagem, então, dos problemas baseadas em políticas públicas e tecnocracias e políticas públicas que, a princípio, estariam baseadas na ciência, etc., como se isso desse certeza de como, no caso, a gente pode lidar com sistemas complexos. É por isso que nos anos 50, entre os anos 40 e os anos 50,
uma escola chamada Teoria da Escolha Pública, Public Choice, liberais, exatamente liberais nessa época. Eles estão emergindo com uma crítica a essas políticas públicas, a esse modelo de Estado estabelecido nesse período pós-guerra, levando em consideração um certo ceticismo quanto à possibilidade do Estado de produzir bens públicos. Por quê? Porque parte do individualismo metodológico. O indivíduo, mesmo ele no Estado, ele é um indivíduo interessado. Ele vai agir de maneira interessada. Ele vai maximizar ganhos, minimizar perdas. Logo, os teóricos da escolha pública, eles desconstroem o ideal de Estado, o idealismo em torno do Estado, o idealismo em torno da política pública. É por isso que eu sempre tomo muito cuidado, e quando eu participei mais de militância política, etc., eu me afastei exatamente porque as pessoas elas não compreendem que muitas vezes a ação do liberal é exatamente uma ação defensiva, de não fazer. Na expectativa, às vezes, de fazer, eu estou, na verdade, produzindo algo ineficiente, algo, né, uma política cara, ineficiente, e que produz outros efeitos, digamos assim. É isso. Então, está correto o que eles disseram, mas a gente só tem que ter um pouco de cuidado, porque é preciso de toda uma contextualização política. E a política pública que provavelmente eles estão criticando é uma política pública que emerge em um período de enfraquecimento das instituições liberais e não de fortalecimento do liberalismo. Logo, na verdade, os liberais contemporâneos eles são muito responsáveis por um ceticismo em relação a essa política pública tecnocrática, e não o contrário. Perfeito. Muito obrigado. Então, resgatando um pouco da sua fala, né, levando em consideração os problemas das ideias antiliberais em ignorar algumas questões da natureza humana, né, de tentar modificar, tentar criar um novo homem, ou simplesmente ignorar esses fatores da natureza humana, que seria um dos erros das ideias antiliberais, né? Será que existe uma forma eficiente, uma forma clara da gente mostrar para essas pessoas que têm pressupostos diferentes da gente em questão da natureza humana, a questão de como nós agimos, como o homem age, né? Então, existe uma forma eficiente de mostrar essa visão diferente sobre a natureza humana? Olha, eu faço isso já há muitos anos já e eu vejo uma dificuldade. Eu acho que o principal passo, antes de tudo, é um autoentendimento, é seguir como é que eu posso dizer? Seguir o conselho do Sócrates, que antes de querer entender o mundo, a gente precisa entender a si mesmo. Então, eles têm os argumentos deles para explicar o porquê que a subjetividade ela não é ela é construída coletivamente, por exemplo. Eles têm, no caso, uma epistemologia própria. Então, eu acho muito difícil tu conseguir convencer uma pessoa que... Isso é algo que eu ainda estou especulando, tá? Convencer uma pessoa para um olhar individualista sobre o mundo. Eu acho muito difícil. E eu acho que é aí que se distingue os que são liberais e os que não são. Porque o não liberal, mesmo que esteja aí vivendo a onda liberal, ele vai abrir mão dessa postura ética, individual, etc. Então, eu acho difícil, viu? Mas é importante você saber reconhecer o porquê que você está pensando dessa maneira. Por que você entende o mundo a partir de uma perspectiva individualista. Para conseguir, no caso, pelo menos explicar qual é a tua posição. Eu sou muito também da posição do Nozick. O Nozick, por exemplo, ele não tenta convencer ninguém de nada, mas ele tenta mostrar quais são os pressupostos dele. Então, e aí que tá, eu vejo que vocês não devem, o objetivo de vocês não deve ser convencer ninguém, mas terem clareza quanto aos seus pressupostos. Terem clareza quanto a esses pressupostos, eles, no caso, determinam a consciência teórica, sendo a teoria exatamente aquilo que descreve sistematicamente o mundo, e determinam a consciência normativa, que é aquilo que a gente geralmente prescreve para o mundo, aquilo que a gente acha certo ou acha errado.
e também uma consciência prática, que é como a gente muitas vezes age e descreve a nossa própria ação. Então, eu acho que o caminho é muito mais, talvez, um caminho de você compreender, de você entender por que você está agindo de X maneira ou de Y maneira, ou entende o mundo de forma A ou de forma B, para ter clareza na enunciação do porquê você acha isso certo ou errado, para que ninguém antagonista te diga o porquê que você está considerando o livre mercado correto. É porque você, por exemplo, no caso da classe burguesa, logo a tua ideologia é X ou Y, ou porque você é mau caráter, ou porque você... Então, para que não te digam o que você precisa ter clareza de quem você é. Eu acho que, só para finalizar todo o argumento dessa palestra, digamos assim, essa conversa, posso dizer, é que exatamente um questionamento em torno da razão humana tem muito a ver em como o desenvolvimento da civilização desencadeou não só 2 grandes guerras de magnitude absurda, nunca antes vistas, como também a consequência do risco nuclear leva a um questionamento dos pensadores modernos sobre os limites da razão humana para atingir uma ação ética, por exemplo, para ser ético. Então, de certa forma, foi a racionalidade humana, foi a ciência, foi o progresso que nos levou a uma condição de risco. Logo, até que ponto realmente a razão humana ela está produzindo progresso, até que ponto? E isso é uma discussão especial do século XX e especial dos anos 70 também, que é o momento em que a gente começa a ver o futuro de uma maneira menos esperançosa. Então, concluindo aqui, né, como ao mesmo tempo que eu faço com ódio à razão e ao indivíduo racional, e ao indivíduo consciente, ao indivíduo que é capaz de agir, é lógico que eu preciso contextualizá-los, vocês precisam estar com essa discussão contextualizada no mundo contemporâneo, e por isso, tendo em vista que a gente já não é mais tão ingênuo quanto a capacidade nossa, racional, dos instrumentos humanos de atingir um mundo de progresso, um mundo melhor. E agradecer especialmente assim por toda a apresentação, por todos os comentários, Marisa, assim, surpreende a apresentação e surpreende ainda mais as respostas, de verdade, é uma experiência muito boa, assim, poderia ficar até mais por mim. Então eu queria agradecer especialmente por ter aceitado aí o convite, por estar conosco até agora, ter prolongado aí, por essa oportunidade incrível que nos proporcionou. Obrigada, pessoal, podem me chamar quando quiserem, podem me chamar lá no Instagram, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa. E é isso. E, bom, eu sei que as minhas apresentações elas são um pouco randômicas, assim, mas eu espero terem aproveitado. Até mais.